e para além da América Latina, estamos diante do desafio de analisar o que ocorre com as democracias. Somos, sem dúvida, diversos nos nossos diagnósticos. Para alguns, a crise é cíclica e o que existe é da ordem da alternância de poder, e não da erosão das instituições liberais e da democracia. Para outros, as democracias liberais estão em crise e sob ameaça, sendo preciso soar o alarme e fortalecer suas instituições. Para outras ainda, na raiz da crise está o próprio liberalismo, sobretudo em suas mutações neoliberais. Nesse caso, formas históricas e sistemas de exclusão ganham mais destaque do que a consolidação e a estabilidade, nas décadas recentes, de regimes democráticos recortados por desigualdades profundas no exercício da participação, no acesso efetivo a direitos, na segurança e no bem-estar cotidiano. Nesse quadro, e reconhecendo a diversidade dos diagnósticos, destacaria, a partir da experiência à frente da ABCP, o duplo desafio de interpretar e de resistir à ascensão da extrema-direita, que vai desnudando e mobilizando camadas de ressentimento em direções antidemocráticas. O anti-intelectualismo e a negação da ciência são ativados, ganham força e se transformam em estratégias políticas, ainda que não sejam algo que nasce com essa extrema-direita atual. Como podemos lidar com a escalada dos ataques à ciência, ao pensamento crítico e às universidades? Ela varia no grau de coordenação e institucionalização em diferentes países, mas é, sem dúvida, bem mais do que um espetáculo de bufões ou uma estratégia para desviar a atenção. É um projeto que justifica a captura dos recursos públicos para a educação, expondo a radicalidade da agenda neoliberal da austeridade. A extrema-direita trata a educação, ora, como dinâmica que precisa ser policiada e censurada, para conter o que nela pode haver de potencial emancipatório, ora, como escolha individual, reveladora de méritos pré-existentes, mirando algo que é crucial nos projetos democráticos e redistributivos do século XX, a afirmação da educação como um direito social e como um bem coletivo. Há, é verdade, reações a certas matrizes de pensamento, a sub-áreas de pesquisa e a disciplinas específicas. É o caso dos ataques aos estudos marxistas e de gênero no Brasil, da proibição de estudos de gênero nas universidades húngaras e romenas e da suspensão de disciplinas. Suspensão de disciplinas, gente. Esta se deu na Polônia, com o decreto publicado pelo Ministério da Ciência e Educação em 1º de outubro de 2018, intitulado Constituição pela Ciência, que determinou o fim da antropologia e da etnologia como disciplinas independentes, e inaugurou um novo campo disciplinar denominado Estudos da Cultura e da Religião, para onde foram alocados cursos inteiros, professores, estudantes e, claro, recursos. Meu alerta aqui é para o fato de que, apesar de ter alguns alvos destacados, a ação não é e não será cirúrgica. No Brasil, o ministro da Educação, que agora ocupa um posto no Banco Mundial, mirou os estudos de gênero, o chamado marxismo cultural e as disciplinas de filosofia e antropologia em alguns de seus espetáculos pouco graciosos. Também tivemos tentativas de criminalização e de censura da atividade de docência, até o momento barradas pelo judiciário. Para quem ainda pensava que, não tendo perfil para tornar-se alvo dessas ações que eu mencionei, que podia seguir trabalhando com tranquilidade, a portaria número 34, de 9 de março de 2020, que dispõe sobre as condições para o fomento a cursos de pós-graduação pela CAPES, e a portaria 1122, de 19 de março também de 2020, que define as prioridades do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para o fomento da pesquisa para o período de 2020 a 2023, mostraram que a intervenção pretende reestruturar a pós-graduação e a produção científica, com efeitos duradouros. Nesses 2 anos de ABCP, e na atuação conjunta com ANPOX, ABA e SBS, na articulação que denominamos A4, passamos de um foco inicial nas alternativas que tínhamos para denunciar a perseguição a pesquisadores,
o que naquele momento, ainda em dezembro de 2018, nos levou a realizar uma parceria com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal, ao entendimento de que o ataque tem a forma, de fato, do desmonte e da reorientação de todo o sistema. Desmonte porque há desestruturação e retirada de recursos. Reorientação que vem com a definição das áreas prioritárias, que tem efeito, por exemplo, em editais que não contemplam mais as humanidades, como o caso do edital de iniciação científica do CNPq, mas também com o financiamento que vai sendo orientado para dar densidade a visões conservadoras e antipluralistas, como no edital anunciado esta semana pela CAPES, em parceria com a Secretaria da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de Damares Alves, com foco na família, incluindo 50 bolsas de mestrado e de pós-doutorado e 2,4 milhões de investimento. Em resumo, as perseguições e a censura ainda são uma preocupação. A ideia de desmonte é válida, mas a reorientação e o reenquadramento do sistema, por meio de prioridades e do financiamento daquilo que dá sustentação a ideologias antipluralistas e antidemocráticas, parece-me, o que nos desafia de maneira mais aguda. Em meio a tudo isso, nessa história da nossa gestão de 2018 a 2020, nos deparamos com a pandemia de Covid-19, que afetou profundamente o nosso trabalho, o de todas e todos nós, nos levou à rotina protegida, se comparada à da maior parte da população, mas exaustiva do ensino remoto, nos afastou fisicamente do espaço da universidade, dos estudantes e uns dos outros. Também acentuou desigualdades, já que as rotinas domésticas e de cuidado intensificadas pela pandemia incidem diferentemente sobre as pessoas, segundo raça, gênero e posição na carreira, como mostrou o survey que fizemos sobre as rotinas de trabalho de cientistas sociais durante a pandemia. Ao mesmo tempo, criou novas condições para se debater a relevância de políticas de Estado democráticas, da responsabilidade coletiva e da ciência. São evidentes as contribuições do nosso campo disciplinar para as políticas de combate à pandemia e para as políticas públicas no contexto pós-pandemia, que espero não demore demais a ser uma realidade. Devo dizer a vocês que, de modo algum, a gravidade desse contexto me retira a convicção na capacidade de resistência e de construção de alternativas. Os ataques, o desmonte e a reorientação da ciência e da educação estão sendo processados em esforços de compreensão e de ação que são necessários diante de fatos que, se não são completamente novos, se apresentam de forma especialmente violenta. Então, me parece que estamos nesse processo, nesse momento, de compreender, de construir ações. As resistências e alternativas estão sendo apresentadas, mas isso tem levado um tempo para que a gente consiga, de fato, dar conta de tudo isso que está acontecendo. Nós, na gestão de 2018, 2020 da ABCP, procuramos fazer parte dessa resistência e da construção de alternativas. E aqui destaco, muito brevemente, compromissos que, entendo, não são apenas da nossa gestão, mas têm tido um forte engajamento e aceitação de associadas e de associados. Primeiro, eu diria que com os pés fincados em nossa área, a ciência política, temos nos visto como parte de uma coletividade que vai além das fronteiras disciplinares. Preocupamos-nos com os efeitos dos processos atuais nas nossas instituições e nas novas gerações. Por isso, entendemos a importância de atuar em redes, que vão além de sub-áreas e disciplinas, e de dialogar com públicos mais amplos, dando visibilidade às nossas contribuições e também ao nosso exercício profissional e de produção de conhecimento. Sabemos que o guarda-chuva aberto sobre uma ou outra área ou carreira será sem dúvida ineficiente se os processos antes mencionados seguirem em curso. Alguns problemas são, sem dúvida, técnicos, muitos exigem soluções práticas, pragmáticas, criativas, mas o problema de fundo é político e, como tal, exige respostas coletivas e atuação em redes. Um segundo compromisso que eu destacaria é o compromisso histórico da ABCP com a democracia, que é especialmente importante nesse nosso contexto. Sem pluralidade e liberdade para a crítica e para a oposição,
Sem respeito a valores seculares, as condições para o ensino, para a produção de conhecimento e para o desenvolvimento científico ficam profundamente comprometidas. Sendo a política o nosso objeto por excelência, isso é ainda mais complicado. Precisamos garantir o acesso a informações e dados, precisamos garantir que a investigação, a publicação e a interação pública não signifiquem riscos à integridade física e psíquica de pesquisadoras e pesquisadores, que não existam áreas e subáreas de risco ou interditadas, que a produção de conhecimento seja financiada por recursos públicos, já que sem isso a lógica que predomina é a de mercado e não a científica e humana. Precisamos ainda garantir que a educação permaneça como direito social. E para isso, como sabemos, é preciso dirigir recursos para a permanência de estudantes nas universidades, nas nossas pós-graduações, por meio de bolsas e outras frentes de decisões políticas, né? E, em terceiro lugar, e por fim, junto desse compromisso histórico da ABCP com a democracia, tem se ampliado ao longo do tempo, na nossa área e na nossa associação, um compromisso com a democratização do próprio campo. Na construção institucional e nas nossas práticas cotidianas, temos reconhecido desigualdades e privilégios e buscado maneiras de tornar a área e a própria associação mais democrática e mais justa. Temos, assim, renovado nossos olhares e avançado em mecanismos institucionais para lidar com as desigualdades regionais, de gênero e raciais, sobretudo no acesso aos espaços de prestígio, inclusive nos nossos encontros. Há violência nas formas silenciosas de barrar e excluir, de deixar pelo caminho. Reconhecer isso é uma forma de não compactuarmos com essa violência. E isso, claro, vai além da nossa associação, exigindo esforços nas universidades, nos nossos cursos especificamente, em processos de seleção, critérios de avaliação dos programas de pós-graduação e no nosso diálogo com a sociedade mais amplamente. Foi uma honra estar à frente da ABCP nesses 2 anos, e eu realmente me emociono ao dizer isso. A ciência política brasileira se mostra forte, diversificada, com capacidade de renovação. A qualificação da disciplina ao longo dos anos nos coloca à altura dos desafios que agora temos que enfrentar. Na ABCP, o processo contínuo, que vem muito antes desse nosso período, de fortalecimento institucional, tem permitido a cada nova gestão dar passos no sentido de nos fortalecer na nossa diversidade. Sinto-me pessoalmente feliz por ter minha trajetória ligada à ciência política brasileira e à Associação Brasileira de Ciência Política, em particular. E ressalto que foi um prazer trabalhar com colegas comprometidos, capazes, cuidadosos. Não tenho como elencar todos agora, e é muito bom poder dizer que são muitos, né? Então, eu apenas termino agradecendo imensamente ao Fernando Guarnieri e à Luciana Tatagiba pela parceria incrível que tivemos. E nesse agradecimento, estendo a minha gratidão a toda a diretoria e a pessoas que nem são da diretoria, nem de comitê, nem de comissão, mas que tiveram conosco parcerias, colaborações constantes ao longo desses 2 anos. Muito obrigada. Obrigado, Flávia. Dando sequência, então, à nossa pauta, eu passo a palavra para a nossa secretária adjunta, Luciana Tatagiba. Muito bem, depois dessa fala da nossa presidenta, que nos enche de alegria e orgulho, vou, então, aqui assumir a tarefa que a mim foi destinada, que é apresentar brevemente as ações da nossa gestão, né? De certa forma, aqui a tarefa é mostrar como esses princípios e preocupações que estiveram orientando a nossa gestão, que a Flávia também apontou, foram traduzidas em ações práticas ao longo desses 2 anos. Mas, antes de começar, eu gostaria aqui de estender o agradecimento à nossa diretoria, porque é isso que eu vou estar apresentando aqui agora. Só foi possível porque conformamos essa diretoria altamente comprometida e engajada, então eu gostaria de nomeá-los e pedir já a todos, nesse momento, os membros da diretoria, que abram as suas câmeras para que seja possível chamá-los ao palco nesse momento. Vou nomeá-los
Na diretoria de ensino de pós-graduação, Rogério Arantes. Na diretoria de ensino, está aparecendo? Está tudo certinho? Porque eu estou aqui só... Sim? Sim. Tá, Estou então vamos lá. por aqui, Lu. Obrigado. Então, pronto, abriu. Ah, muito bem. Então, tá bom. Na diretoria de ensino de graduação, Mariana Batista. Mariana está por aí? Bem, vamos vendo, as pessoas vão abrindo as suas câmeras, por favor, para que possam ir aparecendo nesse nosso palco virtual, né? Seria tão mais fácil de outra forma, mas é isso que temos. Diretoria de Cooperação Internacional, Ricardo Fabrino Mendonça. Na diretoria de projetos, Monique Menezes. Na diretoria de pesquisa, Fabiano Engelmann. Na diretoria de publicações, Edinaldo Ribeiro. No Conselho Fiscal, Luciana Balestrin, e também no Conselho Fiscal, Maria Dolores Lima da Silva, e a terceira membro do Conselho Fiscal, Vanessa Elias de Oliveira. Agradeço enormemente a colaboração dos colegas, no meu nome, no nome do Fernando. Espero, de fato, relatar adequadamente todo o trabalho que tivemos ao longo desses 2 anos. Vou seguir, então, peço, então, para a Ana Maria, por favor, colocar um slide, para que eu possa começar a nossa apresentação. O slide 3, por favor, Ana Maria. Isso. Pronto. Muito obrigada. Muito bem, aqui é quase uma síntese do que a nossa presidenta disse, né? Mas vou aqui só para resgatar focos da nossa gestão, fortalecimento da BCP e da ciência política brasileira, resistência à erosão da democracia e ao desmonte da ciência no país, fortalecimento da diversidade e superação das desigualdades internas à área. Eu vou passar, a partir de agora, então, a detalhar um pouco as ações que tomamos buscando atingir esses 3 propósitos, né? 3 grandes propósitos que estiveram orientando a nossa gestão. Pode passar, por favor, Ana Maria. No primeiro eixo, destaco algo que também foi muito destacado na fala da nossa presidenta, que foi esse esforço, né, no sentido de defender a ciência e a democracia no Brasil. A principal estratégia que adotamos na nossa diretoria, visando intervir no debate público em defesa da democracia e da ciência, foi a criação da A4, a articulação que reúne as 4 associações da área de ciências sociais. Através da A4, realizamos várias ações de articulação e lobby junto a importantes setores e instituições. Esse processo, inclusive, da articulação da A4, contou com ativa participação da BCP na pessoa da sua presidenta. Aqui abaixo eu listei algumas atividades, algumas ações nesse âmbito, está tudo detalhado no relatório, estará tudo detalhado no relatório de gestão, que vamos postar possivelmente na segunda-feira, estará no nosso site, com tudo isso aqui absolutamente detalhado, né? Mas aqui eu destaco, por exemplo, a audiência realizada no STF, né, que foi a audiência com o ministro Luiz Roberto Barroso, em 22 de novembro de 2018, sobre tentativas de censura ao pensamento crítico na área de ciências sociais e perseguições a pesquisadores. Também foram discutidas nessa audiência movimentos que procuram bloquear agendas de pesquisa e constranger pesquisadores. Esse era bem o contexto da nossa chegada, né, que nos dominou muito fortemente. O segundo que eu gostaria de destacar aqui é a parceria com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que em dezembro de 2018 foi firmada a parceria com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, no âmbito do Ministério Público Federal, com o objetivo de garantir um canal de denúncias em caso de perseguição política e ataques à liberdade de expressão crítica. Acho que isso dá bem a mostra do cenário que nós tínhamos que lidar logo que assumimos, né? E, por fim, destaco, não vou passar por tudo isso, para não me estender muito, mas, como eu disse, estará tudo detalhado lá, a série Democracia e Ciência, que para nós foi uma realização muito bacana, agora já no ano de 2020, né? A produção dessa série também é um trabalho de memória institucional,
Nós produzimos a série Democracia e Ciência, com depoimentos de ex-presidentes da nossa associação, isso foi feito em julho desse ano, e a série trata do engajamento histórico da associação em defesa da democracia, assim como da relevância e diversidade das abordagens sobre a construção, consolidação e ampliação da democracia em nossa produção científica. Então, também está disponível no nosso site, ficou um material muito bacana, muito bonito, material de memória muito significativo. Por fim, nesse item, destaco o que nós fizemos ao longo desses 2 anos, eu me dei o trabalho de contar e colocar um por um no nosso relatório de gestão, 26 pronunciamentos, 26 manifestações públicas, né? Ou seja, mais que um por mês de gestão. E eu destaco o primeiro deles, que nós produzimos, né, logo pouquíssimos dias depois de assumirmos, acho que 4 dias depois de assumirmos a gestão, ainda estávamos entendendo o que estava acontecendo e já tínhamos que produzir uma manifestação para os nossos associados e para a sociedade. E eu vou trazer o título dessa nota, dizia: nota a respeito da manifestação da CAPES sobre os cortes previstos em seu orçamento, em agosto de 2018. Então, buscamos, eu acho que teve um trabalho também, um esforço, isso demandou muito de todos nós, mas principalmente da nossa presidenta, que assumiu a frente de todas essas ações, né? A gente acompanhava na medida em que era possível, mas quem esteve à frente do trabalho de lobby, de articulação, por isso também trouxemos a sua imagem aqui na Comissão Externa do Ministério da Educação. Quem assumiu esse trabalho diretamente foi nossa presidenta, com grande consumo de tempo, energia, enfim, e tudo mais, né, que isso implica. Muito bem. Passando para o segundo ponto, gostaria de pedir para a Ana Maria trazer o segundo slide, por favor. Um outro ponto que buscamos trabalhar bastante diz respeito à visibilidade e relevância da BCP e da produção dos seus associados. Dissemos muito ao longo desses 2 anos que era preciso, né, deixar muito clara, ajudar a consolidar a nossa reputação. Temos uma reputação institucional construída aí ao longo do trabalho das gerações dos presidentes que nos antecederam, das diretorias que nos antecederam, mas entendemos que era preciso fazer isso ainda com mais ênfase no momento como esse que vivemos, né? Para isso, uma primeira preocupação nossa foi profissionalizar a comunicação da BCP. Com essa preocupação, nós contratamos, né, uma equipe profissional. Contratamos a professora Michele Prazeres, que é jornalista, mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, doutora em educação pela USP, professora dos cursos de graduação e pós-graduação em jornalismo da Faculdade Casper Libero. A Michele Prazeres definiu a nossa política de comunicação e contou para a sua implementação com o apoio de Rafael Burgos, graduado em comunicação pela Faculdade Casper Libero. Agradecemos enormemente a parceria de ambos, fizemos inúmeros pedidos, alguns de última hora, ao longo desse processo, e eles sempre gentilmente nos atenderam. Isso foi realmente algo muito importante para nós, a produção dos nossos boletins, a melhoria da nossa capacidade, né, e rapidez no diálogo com os associados. Então, isso para a gente foi algo muito importante. A gente entende que a construção dessa política ainda está em curso, né? Esse é um processo que é iniciado, mas eu acho que é um flanco importante, principalmente nesse momento em que as comunicações, a comunicação a partir das redes sociais se mostra tão estratégica, né? Acho que precisamos continuar investindo. E destaco aqui também algo que foi também construído a partir de uma atuação muito diligente da nossa presidenta, as parcerias com o Nexo Jornal, que foram muito interessantes para nós, né? Essa parceria da BCP com o Nexo Jornal, que envolveu vários dos nossos associados, e aí tivemos a oportunidade de apresentar para um público mais amplo a produção da ciência política brasileira. E trabalhamos 2 temas principais. Primeiro, a análise do governo Bolsonaro, tivemos um número com a análise do primeiro semestre, depois um segundo conjunto de textos, né, um conjunto de ensaios voltados a um pouco uma projeção do que seria o segundo ano. Foi muito bacana esse material, acho que ajudou a democratizar o acesso à nossa produção, que é de excelente qualidade, mas numa chave de difusão científica. Também destaco ainda na parceria com o Nexo Jornal, né, os ensaios em torno
do enfrentamento às pesquisas em torno do enfrentamento dos governos estaduais à pandemia, com um trabalho muito bacana, visualmente muito interessante, que localizava no mapa os estados, a pessoa clicava no mapa e ia para o trabalho, né, de pesquisa, bastante interessante. E depois nós assumimos também, em especial, a BCP Covid, que foram três edições, isso com uma forte parceria com a Regional Nordeste, que foi muito bacana para nós também. E também, assim como o boletim Ciências Sociais e Coronavírus, os webinários da nossa revista e o curso realizado Mulheres Rumo ao Poder, junto com a Unpox e outras associações. Então, isso acho que foi um conjunto de ações também que nos permitiu ocupar mais um espaço na esfera pública nesse momento tão importante. Pode passar, por favor? Isso. Por favor, pode passar para o outro slide. Ana Maria. Isso, obrigada. Uma terceira frente, né, de ação, também muito enfatizada na fala da nossa presidenta, diz respeito às medidas de combate às desigualdades internas à área. E aqui eu começo essa apresentação com um projeto que nos deu muita alegria, muita satisfação, que foi o projeto Mulheres na Ciência Política, também um trabalho de memória, mas aí uma memória diferente, uma memória da ciência política brasileira, construída a partir da perspectiva feminina. Ficamos muito felizes, foi um trabalho muito emocionante para todas nós. Nós realizamos 30 entrevistas com mulheres de diferentes regiões do país, e também de diferentes gerações, com diferentes atuações institucionais. E foi um projeto cheio de muito afeto e cuidado, porque quem realizou as entrevistas foram também mulheres, muitas vezes alunas dessas mulheres, né? Ou, no meu caso, eu entrevistei a Raquel Meneghello, e foi uma tarde maravilhosa. Acho que pela primeira vez eu pude ouvi-la falar sobre a sua vida. Eu já conhecia e contava tanto, ela é minha tutora institucional, e ali pude compartilhar com ela. Nós recebemos momentos, assim, né, depoimentos muito sensíveis sobre o que é esse encontro, quando mulheres ouvem mulheres e mulheres contam a história de mulheres, né? E foi algo muito forte para nós. Queria agradecer, no âmbito desse projeto, ao trabalho da Vanessa Oliveira, Carla Almeida, Cristina Buarque, que estiveram junto conosco à frente, principalmente à frente desse projeto, mas principalmente a Cristina Buarque e a Carla Almeida, que assumiram a direção executiva do projeto das entrevistas. Uma outra frente aí foi a criação do Comitê de Gênero, Raça e Diversidade Sexual, desculpa. A proposta da diretoria de instituir esse comitê foi aprovada por unanimidade. Eu acho que isso reforça o que Flávia dizia na sua fala inicial, como a nossa comunidade se abriu e está absolutamente sensível à importância de lidar com esses temas. Nesse sentido, a ação da diretoria acompanha um desejo manifesto pela área, né? Então, foi aprovada por unanimidade e passou a integrar a estrutura da associação permanente, como consta agora no seu estatuto. Nesta gestão, 2018 e 2020, o comitê foi composto pelas professoras Danusa Marques, Laila Pedreira Carvalho e pelo professor Cristiano Rodrigues, a quem agradecemos enormemente todo o trabalho, inclusive que nos ajudou, foi um trabalho muito importante, inclusive, para a gente pensar este evento também, de forma a garantir que essa diversidade se expressasse nele. Bem, a outra frente importante aí foi aterrar essa etnicidade política. Essa foi proposta pelos associados, de acordo com o Estatuto da Associação, e também foi aprovada por unanimidade na Assembleia de Caxambu e passou a integrar as ATs da associação nesse encontro de 2020. Também destaco aqui as regras para o funcionamento das ATs e mesas redondas, que nós alteramos, no caso das mesas redondas, não apenas ampliando a possibilidade que os associados, de forma geral, pudessem apresentar temas. Com isto, passamos de 17 mesas para algo em torno de 30 mesas, se não me engano, né? Ampliamos muito o acesso a essa programação, que ficou ainda, portanto, muito mais diversa, mas também alteramos no sentido de valorizar a diversidade de gênero e a diversidade regional nas novas regras de composição
das ATs e das mesas redondas que passam a valer a partir desse encontro, passaram a valer a partir desse encontro. Também destaco aqui o Prêmio ABCP ONU Mulheres de melhor artigo científico sobre política e gênero. Não vou me estender, porque o projeto o prêmio vai ser apresentado ainda nessa assembleia. E o Prêmio Lélia Gonzalez, que também nos enche de muita alegria, mas sobre o qual também eu não posso falar absolutamente nada, porque é segredo, um segredo que vai ser revelado no nosso fórum de amanhã, às 9h, né, voltado especificamente para falar desse prêmio. Mas gostaria de agradecer aqui, especialmente, ao professor Luiz Augusto Campos, do IESP-UERJ, que cavou esse prêmio, né, que construiu este prêmio, que eu tenho certeza que vai ter um forte impacto na produção da nossa área, com a maior atenção que será dispensada às questões raciais no conjunto dos nossos estudos. Pode passar, por favor? Aqui eu destaco também as nossas publicações, aquele projeto de entrevistas, né? O projeto Mulheres na Ciência Política, resultou não só no projeto de entrevistas, mas também nesse livro, Mulheres, Poder e Ciência Política, Debates e Trajetórias, um livro publicado pela editora da Unicamp. Já fizemos o lançamento no esquenta do nosso evento, né? Uma das mesas do pré-evento. É um livro que utilizou, na sua segunda parte, as entrevistas que foram realizadas. É um livro muito bonito, do qual muito nos orgulhamos, que foi organizado pela Flávia Bilioli, por mim, pela Carla Almeida, Cristina Buarque de Holanda e Vanessa Elias Oliveira. Enfim, que estavam também envolvidas com o projeto. A segunda publicação é As Teorias e o Caso. O livro, infelizmente, não foi possível de ficar pronto para ser lançado neste encontro, mas será publicado em breve pela editora da UFABC e foi organizado pelos colegas Edinaldo Ribeiro, Mariana Batista e Rogério Arantes, e o lançamento do livro também foi feito numa das mesas do nosso pré-evento. Em breve, esperamos aí ansiosos pela qualidade apresentada naquele debate para podermos ler os capítulos. Uma outra publicação, o impacto da pandemia nas rotinas de trabalho das ciências sociais, que foi realizada de junho a julho de 2020, em parceria com a Ampox, ABA, ABRE e SBS. Foi aplicado um survey que teve como objetivo ampliar o conhecimento do impacto da pandemia de Covid-19 na rotina de trabalho de docentes, discentes, pesquisadores e profissionais da área. Os dados estão em fase final de tratamento e vão ser disponibilizados em breve no site da ABCP. Pode passar, por favor? Aqui destaco as nossas parcerias institucionais, não vou falar sobre cada uma delas, mas eu acho que aqui dá para ter a extensão de como ampliamos, né, buscamos ampliar os nossos laços de parceria, a LACIP, SAAP, CLUA, APSA, ONU, TSE, Fundação Ibirapitanga, Fundação Tid Setúbal, Nexo Políticas Públicas, Open Society, Fundação Ford e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Então, isso acho que mostra um pouco esse nosso esforço também de localizar a ciência política, ampliando a sua capacidade de articulação, né, com outras organizações, gerando parcerias que certamente estão fortalecendo a nossa associação. Pode passar, por favor. Aqui eu destaco também o apoio aos regionais e ao Fórum Brasileiro de Pós-Graduação em Ciência Política. A Flávia disse aqui que os primeiros resultados do survey, sobre o qual falava, foram apresentados na sessão de ontem do fórum, então estarão disponíveis para quem não pôde ver, poder assistir e acompanhar. Aqui eu destaco, né, essa preocupação, de fato, nosso programa de governo, digamos, nosso programa de gestão estava lá, essa preocupação com as desigualdades regionais na ciência política brasileira, um tema que ficou muito presente ao longo desse encontro. Não por outro motivo, escolhemos a Paraíba para sediar o nosso encontro. Infelizmente, isso não pôde acontecer lá, mas era essa a expectativa que tínhamos e que seguimos entendendo que é uma agenda fundamental hoje na ciência política, lidar com esses desequilíbrios regionais. Então, como eu disse também, né, a questão das ATs e das mesas buscam também dar conta disso. Destacamos aqui os cursos de metodologia que foram realizados nas regiões Norte e Nordeste, financiados pela BCP, organizados pela BCP.
As parcerias com a Regional Nordeste, né? Aliás, foram quatro números, né, do Especial ABCP, e o apoio ao Fórum de Estudantes na realização do seu encontro, né? O encontro que eles realizam. Muito bem, estou finalizando, já estou cansada de falar, para vocês verem quanta coisa fizemos. Pode passar, por favor, o slide, Ana Maria. Bem, aqui, por fim, gostaria de destacar aqui a realização justamente do nosso 12º encontro, e agradecer mais uma vez aos membros da equipe local que estão aqui nomeados, Henrique, José Artigas, Lisandra e Marcelo. Agradeço imensamente a parceria, a compreensão. Acho que formamos um grupo muito bom, que infelizmente não terá a possibilidade de brindar juntos à beira-mar no final do nosso bem-sucedido encontro. Foram muitas e muitas reuniões de organização, muitos detalhes discutidos, e agradecemos enormemente. E conversávamos entre nós aqui como foi acertada, né, a escolha da Paraíba, como foi feliz enfim, a participação de vocês nesse processo. Ficamos muito contentes. Também gostaria de agradecer aqui ao Comitê de Gênero, Raça e Sexualidade, que nos ajudou, né, aqui nesse encontro a garantir pelo menos uma vigilância maior aos desequilíbrios e às injustiças. Então, agradeço nesse sentido aos colegas Cristiano Rodrigues, Danusa Marques, Gabriela Falcão, Laila Carvalho, Lisandra Serafim e Viviane Gonçalves Freitas. Gostaria também de agradecer enormemente a Síntese Eventos, na pessoa do Camilo, e também da Ana Maria e toda a equipe envolvida, pela forma que nos ajudaram a construir esse evento e lidar com os inúmeros desafios de passar de uma modalidade presencial para uma modalidade online. Nós havíamos contratado a Síntese Eventos, né, para realizar com eles o evento presencial, já tínhamos começado, obviamente, toda a organização nesse sentido, e depois identificamos que seria necessário alterar tudo, e fomos construindo aí todos os caminhos, e poder contar com a solidariedade, a presença e a responsabilidade da equipe na pessoa do Camilo fez muita diferença para todos nós, e fez diferença, como fez diferença também agora nesse contexto de realização dos eventos. A gente brincava no nosso grupo aqui, qual vai ser o leão do dia, né? Porque a ideia é, termina o evento, 9 horas, abre a porta, o leão sai de novo e a gente tem que dar conta dele, porque é uma sala que pode não abrir, a gente que pode não conseguir entrar, enfim. Então, digamos que foi muita emoção, está sendo muito emocionante, para usar um termo delicado, esses 5 dias, e contar com toda essa equipe presente, responsiva, fez muita diferença. Mas gostaria também de agradecer muito aos nossos associados e associadas. A Flávia falou isso na conferência de abertura, mas eu gostaria de reforçar. Não tem sido fácil para todos, para todas e todos nós compartilharmos um evento. Já é muito cansativo, mas em casa, tendo que pendurar roupa entre uma arte e outra, ver se as crianças estão vivas, se as coisas, nada saiu do lugar, se o cachorro não comeu o gato, enfim. Então, isso leva a um nível de estresse e de cansaço muito grande, ter que lidar com essas várias frentes. Então, agradeço a todos os associados que tão fortemente responderam ao convite, continuaram, mantiveram sua participação no encontro. E para homenagear todos esses esforços, peço para a Ana Maria passar o próximo slide, por favor. Esse é um slide, essa é uma foto publicada na rede do Facebook pela nossa colega Renata Bichy, que eu acho que expressa muito o que foi, de fato, esse evento para muitas e para muitos de nós, né? Ter que falar com criança pendurada, chamando, gritando, cachorro latindo, óbvio. Depois de o seu microfone está desligado ou está ligado, a outra coisa que a gente ouvia muito nas ATs é: gente, desculpa, tem uma obra aqui em casa, tem uma obra aqui do lado. E é isso, né? Quer dizer, essa forma como a vida privada e a vida acadêmica se miscuíram aqui foi absolutamente presente. Aliás, eu acho que nós deveríamos fazer uma coleta de fotos, né? Seja das ATs, daquelas fotinhos que a gente tira ali no final, e coisas desse tipo, para a gente colocar no nosso relatório do evento. Eu acho que ele diz muito sobre as condições nas quais foram realizadas esse evento. Pode passar, por favor.
Bem, aqui eu pedi para o Camilo produzir meio que a toque de caixa aí, que é muito difícil para a equipe parar e produzir isso, mas só para a gente ter uns dados gerais. A gente vai trabalhar esses dados de forma mais tranquila, buscando comparar também com os eventos anteriores, mas agora só para dar um gostinho. Total de participantes, esse é o relatório, então, portanto, estatístico preliminar, né? Mas só para dar alguma informação. Total de participantes inscritos no site do encontro, 2.222. Aliás, um bom número para jogos aí variados. Total de participantes com inscrição confirmada, 847. Total de propostas recebidas pelas ATs, 1.019. Total de propostas aceitas pelas ATs, 736. Inscritos por gênero, feminino, 51,1%, masculino, 48,3%, não binário, 0,3%. Pode passar, por favor? Gostaria de destacar aqui que o objetivo que nós tínhamos, né, de trazer a região Nordeste mais fortemente para o nosso encontro, foi alcançado, o que nos dá bastante alegria. Região Sudeste, 35,4%, região Nordeste, 28,4%. Ainda não tivemos tempo de comparar com as edições anteriores, mas no que a gente está se lembrando, assim, que eu estou me lembrando por alto, acho que no máximo chegou a 10%, se é que chegou a participação do Nordeste, então isso para nós... Esse dado eu acho que demonstra que valeu a pena, né? Tem valido a pena. Pode, por favor, continuar? Aqui também o total de inscritos, eu destaco a enorme participação dos graduandos no nosso evento, então o fato também, né, de ter liberados de pagar pela inscrição e ter estimulado de várias formas a sua participação, eu acho que resultou aqui nesse dado altamente significativo e que mostra que sim, a vitalidade e a renovação da nossa associação, né? Na medida em que os mais jovens começam a participar dos nossos encontros, começam a entender a nossa área e começam a construir um sentimento de pertencimento, isso nos garante aí nos garante o futuro da nossa associação. Bem, como eu disse, depois eu vou detalhar, a gente vai detalhar isso bonitinho, colocar também no nosso relatório e, enfim, inclusive com umas menções comparativas. Vou agora para o meu último slide, que não fala de trabalho, mas fala de convite. O nosso evento não terminou ainda. Nós gostaríamos muito... Esse evento também terminaria com a primeira festa de encerramento da BCP. Nós tínhamos muitos planos, todos eles pagãos, mas, infelizmente, não foi possível realizá-los. Mas, pelo menos, aqui gostaríamos de encerrar com uma confraternização, né? E, para isso, teremos um show ao vivo, direto da Paraíba, com um grupo de mulheres percussionistas, as Calungas, e gostaríamos muito de convidar todos vocês para estarem lá, para a gente beber junto, confraternizar. Vamos abrir uma sala, né? O Camilo vai passar o link, no mesmo esquema do Zoom, a sala vai abrir às 18h, vamos ter o Artigas como nosso mestre de cerimônia, a confraternização. A sala abre às 18h, às 18h45 começamos o show, deve durar aproximadamente aí uma meia hora, 45 minutos, e depois a sala continua aberta para a gente se ver, né? Matar saudades e brindarmos o êxito desse evento, mesmo em condições absolutamente tão diversas em termos institucionais e pessoais. É isso, muito obrigada, Fernando. Falei que ia falar pouco, mas me empolguei, mas também era muita coisa. Obrigada. Está sem som, Fernando. Eu apertei o mute, acho que me mutaram, agora desmutaram. Então, desculpa, gente, vamos dar continuidade à pauta. A Luciana ficou com essa parte gostosa, né, de mostrar tudo que a gente fez. Até eu me surpreendo quando passa assim, né, nesses 2 anos, quanta coisa em tão pouco tempo, né? E, bom, cabe a mim agora a tarefa, né, uma tarefa não tão simpática, que é apresentar as contas do período. Né? Não tão simpática, mas fácil, porque a gente conta com um conselho fiscal super competente, que teve a tarefa de examinar essas contas num tempo super exíguo por problemas que acontecem. Então, eu vou agora ler o parecer e depois falar um pouquinho
sobre o período todo, né? Eu leio o parecer sobre as contas, né, do último período, né, que vai pegar 2019 até o momento, né, e depois falo um pouco de todo o período. Joia? Então, vou ler o parecer. Né? O Conselho Fiscal, então, ele diz o seguinte: a BCP submeteu ao seu Conselho Fiscal os relatórios financeiros relativos aos 2 semestres de 2019 e ao primeiro semestre de 2020 para análise e parecer. A discriminação é a distribuição dos saldos, receitas, rendimentos, arrecadações, encargos, pagamentos, contratações de serviços, transferências e demais operações financeiras e bancárias puderam ser conferidas no relatórios financeiros e comprovantes disponibilizados ao Conselho Fiscal, os quais informam com clareza os gastos da BCP, justificando nossa aprovação das contas referentes ao período mencionado. Né? Então, esse é o parecer das contas do nosso Conselho Fiscal. Queria agradecer muito Dolores, Vanessa e Luciana por todo esse trabalho. Né? E todas essas atividades que a Luciana falou, né, a gente achou que a gente ia ter muita dificuldade em lidar com elas, né, operacionalmente. Né? A gente achou que isso podia se impactar as finanças, mas a gente teve uma resposta muito positiva de nossos associados, né, e a gente conseguiu passar todo o período sem nenhum, né, problema de caixa. Nosso caixa teve positivo o tempo inteiro, né, e agora, nesse encontro, a gente contou com o apoio da Fundação Konrad Adenauer, contamos com o apoio do CNPq e também um aporte da Fundação Ford, o que, por enquanto, não tem a estimativa final, né? Isso ainda não está pronto, vai ficar pronto agora depois do evento, mas tudo leva a que a gente vai repetir o feito da gestão passada e vamos fazer um evento superavitário, né? O que nos deixa muito felizes. Muito felizes. Bom, gente, passando essa parte... Fernando, mais... se me permite só uma palavrinha, claro. rápido, é que eu acabei de me tocar aqui junto com Luciana, que faltou um agradecimento importante, são tantos agradecimentos, gente, a gente não tem expectativa de cobrir todos, não, porque não é possível, mas um agradecimento ao Adrian Gursa Lavalle, que editou a nossa revista durante todo esse período, com uma competência e seriedade e tranquilidade em momentos muito difíceis que a gente passou, com a descontinuação do financiamento que a gente tinha. Então, apareceu o Adrian aí, que bom. Então, queria agradecer ao Adrian por esse trabalho, enfim, que nem tenho como me estender no quanto tem sido sério e comprometido. Falei que não adianta, não vai dar para ficar agradecendo a todo mundo, vai ficar de fora, mas agradecer também ao Rogério Arantes, que foi parte da diretoria e nos ajudou a resolver problemas que têm relação com a revista e a encontrar caminhos também sempre de uma maneira muito tranquila. Eu acho que isso é uma coisa que eu queria dizer da convivência com toda essa diretoria. Gente, olha, é incrível, a gente não teve problemas assim, porque as pessoas sempre muito razoáveis e muito comprometidas, né? Então ficam esses agradecimentos especiais também. Desculpa, Fernando, por te interromper. Imagina, Flávia, não, importantíssimo esses agradecimentos, né? Não podia deixar passar realmente. Bom, dando sequência, agora após a demonstração das contas, a gente vai para o momento, né, especial da nossa Assembleia, né, das nossas Assembleias Gerais Ordinárias, que ocorrem nos nossos encontros presenciais, que é quando a BCP homenageia colegas pela contribuição que deram, né, e estão dando para a ciência política brasileira. Então, eu gostaria de chamar, né, aqui para a tela a professora Luciana Balestrin, que vai fazer a nossa homenagem da BCP à professora Célia Pinto. Luciana, boa noite. Boa noite. Não sei se meu vídeo já entrou. Tudo bom, Fernando? Tudo bom? Bem. Então, boa noite a todos e a todas. Sem mais delongas, vou prestar a homenagem da nossa associação à professora emérita Célia Regina Jardim Pinto. Bem, eu agradeço à BCP pelo privilégio de poder homenagear nossa professora emérita da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Célia Pinto, de quem fui aluna e orientanda de mestrado.
tive a oportunidade de entrevistá-la para o projeto Mulheres na Ciência Política da ABCP, dada a sua importância para a consolidação da ciência política no Rio Grande do Sul e também no Brasil, através de sua participação desde o início das nossas associações profissionais, ANPOX e ABCP, e também no CNPq. Ao longo de sua trajetória profissional na URGS, a professora Célie formou e orientou várias gerações de alunos na graduação e na pós-graduação. Possui um currículo altamente robusto como pesquisadora e uma experiência política administrativa que envolve desde a defesa pela implementação das cotas raciais na URGS até a Comissão da Verdade no Rio Grande do Sul. No presente contexto do nosso encontro, eu destaco também o seu vanguardismo em relação à introdução de autores no debate acadêmico local e nacional. Alguns deles foram reconhecidos somente muito depois pelo grande público acadêmico, sendo o exemplo mais evidente o teórico argentino Ernesto Laclau, com quem iniciou seu doutoramento na University of Essex em 1979, e cuja obra se tornou profunda conhecedora. Dotada de rara capacidade crítica e interpretativa, Célie possui um modo genuíno, original e identificável de análise sobre as questões importantes do nosso tempo. Seu estudo sistemático de autores e autoras e obras dificilmente é descolado dos problemas brasileiros, almejando algum tipo de reconhecimento erudito ou diletante. Atualmente aposentada e tendo recebido o título de professora emérita da URGS no final do ano passado, Célie permanece extremamente ativa acadêmica e intelectualmente, inspirando-nos constantemente com a sua inteligência e vivacidade. Sempre aprendemos com a Célie, sobretudo quando falamos em teoria política, gênero, feminismo e democracia, temas aos quais sempre se dedicou e que atualmente são muito ameaçados e destratados no Brasil. Finalizo minhas palavras dizendo que as atuais análises de Célie Pinto continuam a representar uma gota de lucidez, agora em um imenso oceano da desrazão. Professora Célie Pinto, obrigada por tudo e receba de coração esta singela homenagem da nossa associação. É isto. Obrigada. Nossa! Posso falar? Obrigada, Célie. Claro. Gente, eu estou muito emocionada, muito mesmo, com as palavras da minha querida amiga, ex-aluna, que nos vemos agora muito pouco, mas fofoqueamos todas as noites por WhatsApp. Gente, muito, 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 muito obrigado. Eu fico realmente muito emocionada. Eu acho que na ciência política, assim, eu fui vivendo a vida assim, levando a vida a gauche, em dois sentidos, no sentido, até em três, se vocês quiserem, no sentido de nunca ter vivido no mainstream da ciência política, no sentido de ser uma mulher de esquerda e no sentido de ser canhota. Então, realmente, eu vivi a vida a gauche na ciência política, e eu acho que, durante todo esse período, agora eu estava pensando, enquanto a Luciana falava no que eu ia falar, e eu me lembrava de todo esse tempo, que eu, obviamente, não vou falar todo ele. Quando eu voltei da Inglaterra com o meu doutorado, eu cheguei em Porto Alegre, dia 23 de dezembro de 1983, possivelmente a maioria de vocês sequer tinha nascido, e naquele momento o Brasil pulava de luta pelas diretas já. Havia uma grande emoção no país e havia uma grande esperança neste país naquela época. Nós todos conhecemos a história, não preciso contar, nós não ganhamos, mas havia o fim de 83, o início de 84, até abril de 84, havia uma grande esperança neste país. E se nós estávamos em crise, eu fui uma pessoa que fiz
a graduação durante a ditadura militar. Eu entrei na universidade em 1969, portanto, um ano depois do AI-5. Aquela época, nós tínhamos certeza absoluta que nós tínhamos um futuro e que esse futuro seria democrático, seria mais justo, seria mais igualitário, seria com mais liberdade. Passado todo esse tempo, nós estamos em um momento de profunda crise, uma crise política, uma crise sanitária semanais ou mensais? impensável, não sei, tem gente, por favor, tem alguém com o microfone aberto? Secava tanto meu olho, e realmente fez uma diferença. A pessoa antes eu usava no mês, meu olho estava ressecado. Estava começando a aparecer esse dryness. Oi, Joanildo, acho que o seu microfone está aberto, meu caro. Desculpa. Imagina, que é isso, acontece. Célia, agora o seu microfone está fechado. Tá, agora está aberto. Bom, o que eu estava comentando é que, entre aquele momento que eu cheguei, que eu comecei a minha profissão como cientista política no Brasil, comecei uma jovem cientista política no Brasil, e esse momento que nós estamos vivendo hoje, são dois momentos muito distintos, porque naquele momento nós tínhamos uma imensa, talvez até ingênua, esperança em um mundo melhor, mais justo, mais democrático, e agora nós estamos numa crise que é uma crise não só de desesperança, uma crise da democracia, uma crise da saúde pública do país. Então, realmente, esse é um momento muito difícil, inclusive, para receber uma homenagem, inclusive, para estar contente. Mas, mesmo assim, eu acho que o que nós estamos fazendo e o que nós temos pela frente por fazer, mesmo eu, já de uma geração de pessoa aposentada, mas com esse grupo imenso de pessoas que eu vi durante esses dias falando coisas tão importantes, dando depoimentos das suas pesquisas tão importantes, eu acho que, mais do que nunca, a BCP, que eu vi recriar em uma sala da Unpox há muitos anos atrás, e agora, nesse momento, quando eu vejo essa associação tão poderosa, tão atuante, tão presente, eu acho que o que eu queria dizer, o que me vem o que eu acho importante que a gente esteja muito claro para nós nesse momento, é que nós, cientistas políticos, nós, cientistas políticas, somos absolutamente necessários neste momento. Aliás, todos os cientistas sociais, todas as ciências humanas que estão sendo absolutamente perseguidas, nós somos absolutamente importantes, nós somos fundamentais, e eu, como para retribuir a homenagem que eu me sinto, nem sei se merecedora, porque eu fui sempre tão gosto, fui sempre tão fora do mainstream dessa ciência política, eu acho que nós temos de ter um compromisso, e eu tenho esse compromisso, eu quero ter esse compromisso enquanto eu tiver força, de usar a ciência política, toda a sua metodologia, todas as suas vertentes teóricas, para fazer análises sérias, para fazer análises comprometidas com a ciência, com a possibilidade de entender o que está acontecendo nesse país. E eu acho que nós somos um grupo muito privilegiado, porque nós somos um grupo que tivemos formações muito diversificadas e muito competentes em muitas universidades diferentes, e nós precisamos hoje, mais do que nunca, de nós próprios e de nós próprias para analisar o país, para nos colocar nossa posição em relação ao que está acontecendo. E, para além disso,
eu acho que é fundamental que nós nunca percamos a perspectiva que nós, cientistas políticos, cientistas políticas brasileiras, desde lá de 84, 83, 84, quando eu voltei ao Brasil, até hoje, nós tivemos posições políticas muito distintas, nós tivemos partidos distintos, mas nós sempre tivemos uma coisa muito em comum, que foi a crença e a luta na democracia e a profundo comprometimento com o estudo da democracia, com o estudo das alternativas de democracia e com a defesa da democracia. Eu me comprometo, em retribuição a essa homenagem que me emocionou tanto, que foi tão bonita, eu me comprometo e quero pedir para todos que a gente se comprometa de sermos analistas muito sérios, analistas muito científicos e pessoas e cidadãs e cidadãos muito comprometidas com a democracia, porque eu acho que essa é a nossa função nesse momento tão grave que nós estamos vivendo. Gente, muito obrigado. Eu, de coração, eu fico assim, realmente muito emocionada com a homenagem, com as palavras da Luciana, com a amizade que eu tenho pela Flávia, pela Luciana Tatagiba, que são pessoas muito queridas. Lá sei eu estou muito emocionada e eu quero agradecer muito, e acho que a BCP e nós todos, cientistas políticas e políticos, temos uma responsabilidade muito grande e eu tenho certeza que nós não vamos faltar com ela. Obrigada. Nós que agradecemos, professora Célia, parabéns pela homenagem. Obrigado, Luciana Balestrin. A nossa próxima homenageada, eu não sei se ela está aqui com a gente, eu vou chamar a professora Rosa Marim, né, que vai fazer a nossa homenagem à professora Nírvia Raviana, mas eu não vejo nenhuma das duas aqui na sala. Fernando, a Nírvia está com outro nome, a Ana Maria acabou de me avisar, mas vamos ver se ela ouve. E a Rosa está com outro nome. A Nívia eu não consegui localizar. Eu estou até tentando falar. Eu estou aqui. Está aí, ótimo. Tá. Estou aqui. É Rosa ou é Nívia? A Rosa também está, eu acho. A Rosa está com o nome... Rosa Acevedo? Isso, Rosa, acho você que ela nos ouve? É Rosa Acevedo Marim. Isso, a gente vê pelo nome que deve ser do Peraí, deixa eu falar aqui que eu não sabe. Como Rubem Acevedo. Pode estar como um número, que tem uns números aqui também na lista. A gente vê como Rubem Acevedo. O filho dela. Mas a gente está tentando localizar, tentando falar com ela e ela parece que não está nos ouvindo. Estou ouvindo vocês. Que bom, Rosa. Então, é que a internet aqui na Amazônia é complicada. Tá, então é com você, Rosa, agora. Isso. Bom, eu agradeço a todos, desejo um excelente encontro dessa importante brasileira de ciência política. Rapidamente, ler um texto que eu elaborei, porque penso que 5 minutos, como a professora Flávia Biroli me informou, talvez eu possa pecar de falar muito e não colocar o que precisamente eu tenho a dizer. Então, eu espero poder passar a minha mensagem. Vocês me estão escutando, não sei onde me estão ouvindo, mas porque eu não tenho muita experiência de internet. Então, vamos lá. O meu texto é bem rápido. Essas saudações à professora Nírvia Raviana, uma homenagem na 12ª reunião da Associação Brasileira de Ciência Política. Desejo a todos uma boa noite, boa saúde. E o que já mencionei aos participantes dessa reunião, um evento nessa modalidade virtual, aquilo que
a professora Celi termina de pronunciar, como uma manifestação de adesão dos participantes a querer trazer para a sociedade brasileira as contribuições e conhecimentos que a ciência política pode nos ajudar. E, sobretudo, é um momento que são necessárias insurgências, de maneira a fazer jus aos tempos complexos e às emergências de pensar e fazer a política neste quarto de século que muito nos inquieta e surpreende sobremaneira. Agradecemos, em nome da homenageada, da instituição pública, autônoma e gratuita, que é a nossa Universidade Federal do Pará, pela indicação da professora Nírvia, pois essa indicação se soma aos louros institucionais da Federal do Pará, igualmente o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, locus da formação acadêmica e prática profissional de Nírvia Ravena. Nesta instituição de ensino e pesquisa, a sua atuação é marcada por reflexões que sublinham conexões de política para a região amazônica e panamazônica, atingidas por barragens, por processos que envolvem a regulação, desregulação ambiental e, sobretudo, no campo da água, onde ela tem trabalhado, um tema de pesquisa que ela abraçou, inclusive com anterioridade à escrita de sua tese e que prossegue em pesquisas nas quais busca compreender práticas de organização na formação de um capital social e, o mais importante, práticas de conservação de bens comuns. Igualmente, somos gratas pela amizade da Nírvia. A Nírvia é a minha primeira orientada do mestrado, né? E complexidade que nos mantemos ao longo de 3 décadas em uma unidade profissional e afetiva que me é muito valiosa. Aqui reiterando quanto as afetividades precisam ser acalentadas para manter o fogo da luta pela vida e pela justiça. Essa decisão da ABCP sublinha o perfil de Nírvia na construção de uma rede de relações e de uma divisão de trabalho que movimenta engrenagens diversificadas e de grupos com os quais ela tem estabelecido uma interlocução profícua. De certo, esse diálogo intenso com o público amplo aponta suas contribuições e engajamentos temáticos e políticos. Chama atenção para o domínio e conhecimento de realidades concretas mediante pesquisas realizadas na região oeste do Pará, Santarém, sul do Pará, Tucuruí, nas circunstâncias críticas do mega empreendimento que é a hidrelétrica de Tucuruí, símbolo da privatização e a violência da privatização das águas do Rio Tocantins. Aqui situa algo que me parece ser uma paixão da Nírvia, um engajamento indescritível que revela nas suas pesquisas no Rio Purus, estado do Amazonas, e que impregna sua prática de pesquisadora. Ela lembra com muita força os momentos em que dialogava com moradores, povos tradicionais do Rio Purus, para identificar a questão das cheias, a identificação do quanto a mudança climática afeta as suas vidas, né? Isto é uma prática de pesquisadora e questões que surgem desde um ângulo profundamente crítico, notadamente face a situações e forças autoritárias de políticas de regulação ambiental que estamos acompanhando. Também este quadro de destruição e devastação que nos deixa diante do efeito de uma impotência, uma profunda impotência, e, ao mesmo tempo, uma revolta gigantesca que precisa deixar de ser silenciosa, emudecida. Comento brevemente um artigo que a Nírvia publicou na revista Nexus, ela assinala: escolhido também como alvo da desregulação, o meio ambiente no governo atual é um exemplo de distopia.
a maneira idiosincrática com que a regulação ambiental vem sendo tratada pelo atual governo revela a inexia que o caracteriza em todos os sectores. Mas em relação ao meio ambiente, algumas questões afetas ao processo de regulação e desregulação chamam a atenção. Explica-se as regulações sectoriais enquanto processos originados das vezes dinâmicas, onde todos os envolvidos têm ganhos e perdas relativos. O que se está assistindo desde o ano passado é um atropelamento dos processos que se dão nas areias onde os grupos de interesse se encontram e na contenda geram ações regulatórias que atendem em parte aos interessados. Quero chamar a atenção que esse tempo de pandemia também tem sido um tempo de intensificar decisões, a exemplo do marco regulatório da saúde. Nírvia Ravena sabe como poucos que desempenhar-se profissionalmente na Amazônia coloca fortes desafios. São as problemáticas a construir, as abordagens e opções teóricas metodológicas a incorporar. De fato, as encruzilhadas estão escancaradas, entendidas como ponto crítico desse tempo distópico. Quem toma as decisões e para quê? O cerne da política é quebrar radicalmente as forças que negam a vida integralmente e, no caminho contrário, apostar no ser político, que mobiliza-se na defesa intransigente e pratica a partilha do sensível. Essa espécie de forma a priori da subjetividade política, uma distribuição conturbada de lugares e ocupações, um modo negociado de visibilidade que faz ver quem pode tomar parte no comum em função daquilo que faz, do tempo e do espaço em que essa atividade se exerce. E nós temos a constatação diária, minuto a minuto, da perda desses comuns, da perda de recursos hídricos, a perda dos recursos florestais, da fauna. Então, isto nos deixa imobilizados. Né? E penso que a Nírvia tem trazido contribuições de formação importantes para criar o que eu diria um exército, corpos intelectuais, uma inteligência que possa nos conduzir a um outro patamar, o patamar daqueles, e a posição daqueles que defendem a Amazônia, defendem a vida para os povos e comunidades tradicionais, defendem uma visão que coloque fim a tamanha devastação. Eu agradeço e desejo anos de trabalho para a Nírvia, um engajamento que corresponda a isso que tem sido a sua grande força e o seu desejo como intelectual. Muito obrigada. Ouviram? Sim, sim. Sou eu falo um pouquinho. Assim como a professora Celi, foi uma honra, né? Quando a Flávia me mandou o e-mail, realmente eu me surpreendi. Eu vi a gestão de vocês quando eu estive em Curitiba, né, no último encontro, e eu fiquei muito feliz, né? Era meio que uma inflexão diferenciada com a questão racial e de gênero na BCP muito mais fortalecida, e fiquei feliz. E na época eu pensava, poxa, mas essa questão ambiental continua, né, meio que na bandinha da ciência política. E para mim, essa homenagem meio que se sobreposta a uma outra homenagem, que é ver a Rosa, né, falando de mim. Então, assim, é muito emocionante, né? Eu sou convertida, né? Eu digo que eu sou
uma amazônida convertida. Eu não nasci aqui. No entanto, eu me sinto, né, profundamente honrada quando sou identificada, quando a minha identidade, né, segundo a Manuela Carneiro da Cunha, a identidade é você que diz. Então, eu me sinto daqui, né? E falar, e eu vi a Luciana falando das desigualdades regionais, né? Eu sempre me posicionei desde que o mestrado foi esse descobrimento com a Rosa, né? O doutorado com Renato Bosch, foi, na verdade, alguma coisa muito importante para mim, porque eu era meio patinho feio, né? Todo mundo discutindo outras coisas, e eu querendo discutir regulação de água, mas como, né? E quando vocês me veem com essa homenagem, eu fico profundamente honrada, uma honra que eu não consigo nem descrever, e assim, profundamente honrada por ter sido homenageada junto com a professora Celi, meu Deus do céu, para mim é uma outra honra, né? Queria dizer de todo o meu coração que eu fui para o primeiro encontro da BCP, que participar do livro que vocês organizaram também para mim foi uma coisa, foi quando eu pude falar da minha maternidade, né, de amamentar nos corredores da UFPA, e a professora Celi também estava perguntando, não foi meio confuso, o dia, como está sendo hoje, né, só para vocês terem ideia, eu estou roteando meu celular, porque a minha internet aqui, onde eu moro, caiu feio, desde de tarde, eu já estava meio nervosa, mas enfim. Então, assim, eu só posso agradecer, eu só posso desejar que a ciência política e a BCP mantenha o que, nesses anos todos, ela tem feito, que é se tornar uma associação não só reflexiva, mas eu penso que agora a gente tem que ter, como a professora Celi falou, um papel analítico mais intenso, não é? E que eu penso também, assim, me sinto com essa homenagem evocada a manter, principalmente diante do quadro, esse texto que a Rosa leu um trecho, foi a Flávia que me pediu, lembra, Flávia, eu ainda estava na Inglaterra, né, num estágio de professor visitante lá, e a Flávia me pediu, eu estava voltando também já para o Brasil, eu voltei em cima da hora, e eu via esse processo de desregulação acontecendo, que se mantém. Então, com as palavras da professora Celi, com as palavras que a Rosa coloca, eu penso que a gente tem que ser mais incisivo na nossa postura de cientista política, né? E eu continuo me comprometendo. Eu fiquei pensando, eu passei outro dia, eu caí, né? Quebrei o braço em 4 partes. Eu falei, poxa, mas se tiver luta armada, o que eu vou fazer? Daí agora que meu braço está melhorando e que ele está meio mais mecânico, meio Robocop, né? Então eu estou me sentindo assim mais, né? Empoderada. Não vou poder correr, mas com uma abraçada eu acho que eu faço algumas coisas. Então assim, porque eu estou vendo com muita tristeza, né? A gente talvez ter que enfrentar, não sei se alguma coisa desse nível de violência, que eu gosto dessa coisa meio né? de ficção, mas não sei, né? Então a gente tem que pensar muito, não falo, penso que a gente tem que lutar como lutaram, né? Rosa, Celi, toda uma geração que nos antecedeu, né? Para que a gente tivesse uma regularidade democrática, e que hoje ela se esvai, não é? No sentido, principalmente, daquilo que foi conquistado, e eu falo de um lugar, meu lugar de fala é da Amazônia, aquilo que foi conquistado para as populações e povos tradicionais aqui, como os quilombolas, do quais a professora Rosa fez parte, a professora Edna Castro também, na demarcação dos seus territórios, a demarcação dos territórios indígenas, tudo isso a gente está vendo se esvair, e a ciência política tem um papel fundamental,
Então, eu penso que, além de tudo que a gente já discute, essas questões, elas também têm que trazer um ativismo mais incisivo da ciência política, porque nós temos as ferramentas analíticas, mas também temos as ferramentas para municiar esses povos, né, para que eles também façam, do ponto de vista institucional, não fiquem muitas vezes à mercê, né, e só de uma expressão midiática, mas que, para além daquilo que eles já têm feito, né, os mundurucus têm feito os seus protocolos, né, os outros povos tradicionais estão muito melhores do que aqueles que estão em áreas urbanas na Amazônia, mas que nós possamos continuar sendo, né, aqueles que não só contribuem, mas que se engajam, né, e isso eu aprendi no NAIA, né, o NAIA faz pesquisa engajada, e isso eu aprendi. Eu aprendi, quando eu era bolsista, em 1987, a ir para a rua, numa passeata, contra a morte dos canutos, que eram agricultores familiares, né, que foram exterminados por grandes fazendeiros. E é isso que eu ainda vou, com o braço quebrado e tudo, vou continuar fazendo, né? Além de tentar escrever também, fazer essas coisas, mas eu acho tão importante quanto. E eu agradeço muito, 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 Flávia, Luciana, todos da diretoria, não vou citar um por um, mas a Dolores, que está no conselho, né? Vou agradeço muito, muito a indicação, e me sinto assim muito honrada. Eu já dei uma choradinha, assim, mas não posso, porque hoje eu passei até um rímel, né, para ficar bonitinha, para vocês me verem. Então, assim, é isso. Eu agradeço demais. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Obrigado a você, professora Nírvia, parabéns pela homenagem. Obrigado, professora Rosa. Eu queria lembrar que essas nossas homenagens, né, além de reconhecer a contribuição na área dada por essas pesquisadoras, né, lembrar também o compromisso acadêmico da professora Célia e da professora Nírvia, né, com agendas que hoje estão no centro das disputas políticas, né, a agenda de gênero, a agenda ambiental. Então, essa homenagem ela tem esse sentido, que foi bem colocado pelas duas, né, um sentido de apontar para ações de resistência em momentos tão difíceis como esses momentos que nós estamos vivendo. E também gostaria de lembrar que, se a gente estivesse se encontrando presencialmente, tanto a professora Célia quanto a professora Nírvia estariam recebendo umas plaquinhas bonitinhas, né, da mão da Luciana e da Rosa. Infelizmente, a gente não pode estar fazendo isso, mas as plaquinhas serão entregues, né? A gente vai fazer essas plaquinhas chegarem a vocês, né? Bom, eu me sinto agora chique, plaquinha chiquérrima, pois né? Não, vai ser eu acho, nossa. plaquinha, imagina, como não? Plaquinha, né? Bom, continuando aqui com a nossa pauta, né, agora, assim, um outro momento alto da nossa Assembleia, né, depois das homenagens, é divulgar o resultado dos nossos prêmios, né, o prêmio para melhor pôster, o prêmio para melhor artigo, o prêmio para melhor livro, e agora, esse ano, né, assim, dentro do nosso compromisso dessa gestão, né, com a maior inclusão dentro do nosso campo, o prêmio ABCP ONU Mulheres para o melhor artigo científico sobre política e gênero. E, começando por esse, eu gostaria de passar a palavra para a Juliana Maia, da ONU Mulheres, né, que vai nos apresentar a vencedora, né, do prêmio ABCP ONU Mulheres. Obrigada, professor Fernando. Boa noite a todas e a todos. Eu sou Juliana Maia, eu sou mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília e, atualmente, eu sou associada de programas da ONU Mulheres para a área de liderança e participação política. Então, gostaria de saudar as associadas e os associados e o público que nos acompanham aqui. Cumprimento o corpo de pesquisadores da Associação Brasileira de Ciência Política e todo o seu corpo diretivo, que foi a ABCP, foi uma das primeiras associações científicas no país a dar o protagonismo e reconhecer
que a ciência política será melhor, será mais plural e mais democrática com mulheres pesquisadoras em sua centralidade. Então, eu saúdo toda a diretoria, o professor Fernando Guarnieri, a professora Luciana Tatagiba, e também a presidente da ABCP, a professora Flávia Biroli, que foi a minha orientadora, que eu tive a honra de ser orientada por ela, e que ela tem sido uma parceira importante para a ONU Mulheres e para o campo da ciência política, trazendo questões centrais para o aprimoramento da disciplina, né, nessa gestão da ABCP, junto com outros professores bastante comprometidos, engajados, e também para as mulheres pesquisadoras no Brasil. Também eu gostaria de saudar especialmente o comitê de avaliação que compôs esse prêmio ABCP ONU Mulheres, as brilhantes professoras, e uma que é homenageada da noite, a professora Celi Pinto, e a parceira e engajada professora Marlise Matos, da UFMG. Para mim, então, é uma dupla satisfação se somar a ABCP nessa parceria, tanto por eu ser graduada e mestre em ciência política e também ter sido editora assistente da Revista Brasileira de Ciência Política. Então, alguns das pesquisadoras e dos pesquisadores que aqui estão foram colegas meus de pós-graduação, professoras e professores e tantas outras referências para o meu estudo e para a minha pesquisa e pensamento a respeito do tema de gênero e política. E como ONU Mulheres, né, fazendo parte da área de liderança e participação política, nos somar, né, a esses esforços, né, que a ABCP tem feito para colocar as mulheres no centro, né, e principalmente por trazer, né, a centralidade também do conceito de gênero, né, e do seu campo, e aprofundar, né, essa pesquisa. Então, como ONU Mulheres, nós temos o compromisso de que nenhuma mulher ou menina, né, em suas diversidades de raça, etnia, de classe, geracional e tantas outras diferenças, que nenhuma mulher fique para trás. A ciência e a igualdade de gênero são vitais para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, também são vitais para que o Brasil consiga cumprir os compromissos acordados na Plataforma de Ação de Pequim, que esse ano completa 25 anos, e que continua sendo um modelo para o avanço da igualdade de gênero no mundo. Nos últimos anos, a comunidade internacional tem feito grandes esforços para inspirar e promover a participação de mulheres na ciência, mas ainda temos um longo caminho a percorrer para enfrentar os desafios que permanecem para as mulheres e meninas. Menos de 30% das pesquisadoras no mundo são mulheres. Segundo dados do Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade, do IPEA, as mulheres são cerca de 54% das estudantes de doutorado no país. No entanto, essa participação varia muito, de acordo com a área de conhecimento. Nas ciências da saúde, as mulheres são a maioria dos pesquisadores, mais de 60%, nas ciências sociais estão em torno de 40%, enquanto nas ciências da computação e matemática, elas representam menos de 25%. Entre 2014 e 2017, o Brasil publicou cerca de 53 mil artigos, sendo 72% assinados por pesquisadoras mulheres, e aqui eu falo em autoras e coautoras, e apesar de assinar a maioria dos artigos, quando levado em conta o número de mulheres pesquisadoras que publicaram nesse período, ele é menor do que os homens, cerca de 47%. Além disso, as pesquisadoras brasileiras não estão bem representadas nos mais altos níveis da carreira. Por isso, está aqui hoje, né, anunciando um prêmio de melhor artigo em gênero e política, é crucial para avançar nesse campo. Então, a ONU Mulheres tem a satisfação de se somar à ABCP nesse prêmio, porque é um prêmio que impulsiona a produção dos artigos sobre gênero e política, e também porque, ao se estudar gênero e política, nós estamos buscando enfrentar muitos dos desafios atuais, né? Dentre eles, as desigualdades sociais, a defesa dos direitos humanos e a melhoria da qualidade da democracia. E para desafios importantes como esses, é necessário usar todo o talento e competência que existir. E é por isso que as mulheres precisam estar no centro desses esforços de transformação.
Então, sem mais delongas, é com prazer que eu anuncio, em nome da ABCP, da ONU Mulheres e do Comitê de Avaliação, que a vencedora do prêmio ABCP ONU Mulheres 2020, de melhor artigo científico sobre política e gênero, com o trabalho Os Sentidos da Paridade de Gênero na Bolívia e os Elementos da Sua Constante Transformação, é a pesquisadora da UFMG, Ananda Winter. Ananda, parabéns, é um prazer te conhecer agora, né? Te ver aqui na tela. A Ananda, ela possui graduação e mestrado em Ciência Política pela Universidade de Brasília e é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, o NEPEM, da UFMG. As suas pesquisas se direcionam à violência política contra as mulheres e à participação política feminina na América Latina. Então, Ananda, passo para você, parabéns. Em nome do comitê, a gente agradece a sua rica e contribuição para a discussão sobre a política e a paridade de gênero na América Latina. Muito obrigada. Eu só tenho que agradecer, agradecer à ABCP pela criação desse prêmio, nesse contexto que a professora Flávia falou, se referiu, né, de ataque aos estudos de gênero que a gente está passando, e agradecer, então, à ABCP, à ONU Mulheres e ao comitê avaliador também. Eu fico meio nervosa para falar, mas é só agradecer mesmo, agradecer muito, e principalmente também para a professora Danusa Marques, que foi minha primeira professora na graduação, minha orientadora na graduação, minha orientadora na dissertação de mestrado, e esse artigo é um resultado dessa pesquisa que eu fiz durante o mestrado, então eu tenho que agradecer muito a essa orientação, a essa parceria, e a todas as professoras e professores, enfim, estou muito feliz, obrigada. Parabéns, obrigada. Parabéns, Ananda, obrigado. Obrigado, Juliana. Eu só queria, assim, tem coisas que só no digital que a gente consegue ver, né? Então, eu queria só falar para a Ananda, né, falar para a Célia, né, e para a Nívia também, que no chat vocês vão poder ver, tem dezenas de colegas, né, dando parabéns para vocês, celebrando, né, as homenagens, celebrando os prêmios, né? Eu não sei se vocês conseguem ver isso, vocês têm que clicar aqui no balãozinho do chat, que vocês vão conseguir ver. Eu já olhei, também estou parabenizando o povo aqui. Não, tá uma festa. Bem legal. Bom, dando continuidade, então, aos nossos prêmios, o próximo prêmio é o prêmio Eduardo Kugelmans, que vai para o melhor pôster, né? Então, eu passo a palavra para o professor Carlos Souza, que vai nos anunciar o contemplado. Boa noite, professor Carlos. Vocês estão me ouvindo agora? Bem, boa noite a todas e a todos. Eu queria aproveitar a oportunidade, antes de anunciar o ganhador do prêmio, para parabenizar, né, a gestão da ABCP. Eu também faço parte da região norte do Brasil, aqui da UFPA, e me senti muito contemplado nas políticas que a ABCP fez, né, de integração. Eu vi aí os dados que a Luciana apresentou, nós representamos 3% dos participantes nesse evento, mas eu acho que há espaço, sim, com essas políticas que estão sendo desenvolvidas para a gente avançar. Queria também parabenizar pelo evento em si, né? Eu no início tinha alguma dúvida se ia dar certo, se ia funcionar a contento, mas fiquei muito feliz com o resultado, pelo menos das atividades que eu participei. E quero agradecer também pelo convite, né, para compor a comissão que avaliou os pôsteres. Não foi uma tarefa tão fácil, pela qualidade dos trabalhos que foram apresentados, teve vários pôsteres que são merecedores de ganhar esse prêmio. Eu não conheci também os outros participantes que compuseram a comissão, recebi só o resultado agora de manhã, hoje de manhã, e é com muita alegria que eu anuncio que o ganhador foi o trabalho intitulado As Dificuldades e a Necessidade de Mensurar a Institucionalização dos Sistemas Partidários nos Municípios Brasileiros. E o autor desse pôster foi Otávio Zilioli Catelano, da Unicamp. Tá?
Esse foi o resultado que eu apresentei agora. Eu falo, não falo, eu não sei como. Boa noite, você fala. Boa noite. Queria agradecer muito, muito mesmo pelo reconhecimento da associação. Queria registrar também agradecimento à FAPESP pelo financiamento da minha pesquisa, ao IFISH, ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, pelo apoio técnico institucional do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política também, especialmente do CESOP, o Centro de Estudos de Opinião Pública, pelo apoio acadêmico e principalmente também ao Grupo de Estudos em Política Brasileira, o POUBRAS. Essa pesquisa, na verdade o post é resultado de uma parte da minha pesquisa de mestrado, que eu apresentei o projeto no grupo de estudos já faz mais de 2 anos e desde então recebo comentários e, enfim, acho que fica aqui como um incentivo, né, ao apoio a grupos de estudo e também a formação de grupo de estudo e pesquisa para que o trabalho coletivo seja cada vez mais, tenha cada vez mais frutos dentro da nossa área. Então, muito obrigado mais uma vez pelo reconhecimento e meus parabéns à gestão por terem feito uma gestão excepcional, especialmente nesse momento tão difícil que a gente está passando. Obrigado mesmo. Parabéns, Otávio. Obrigado, Carlos. Então, o nosso próximo prêmio, o prêmio Olavo Brasil Lima Júnior, que vai para o melhor artigo, vai ser anunciado pela professora Gabriela Tarouco. Gabriela, contigo a palavra. Obrigada, Fernando. Boa noite. Eu agradeço a honra de anunciar esse prêmio. Então, lá vou eu anunciando. Então, o prêmio Olavo Brasil de Lima Júnior, de melhor artigo, em 2020, vai para o trabalho Corruption as the Only Option, The Limits to Electoral Accountability, da professora Nara Pavão, da Universidade Federal de Pernambuco. Não sei se ela está aqui. Estou aqui, sim. Estou aqui. Parabéns. Obrigada. Estou muito feliz de receber esse prêmio. Enfim, ainda mais de receber esse prêmio de uma colega tão querida como Gabriela. E, enfim, muito, muito feliz. Eu desenvolvi esse paper, contém os resultados da minha tese de doutorado, que eu desenvolvi nos Estados Unidos, e para mim receber esse prêmio da Associação Brasileira de Ciência Política significa muito, porque é um trabalho sobre o Brasil, então acho que valida, enfim, os achados e o que eu apresento no trabalho, então fico super feliz, muito obrigada mesmo. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Nara, obrigado, Gabriela. E nosso último prêmio é o prêmio para o melhor livro, que é o prêmio Vitor Nunes Leal. Quem vai entregar o prêmio é a professora Vanessa Elias Oliveira. Vanessa, boa noite. Peraí, agora sim. Agora sim. O erro mais comum dessa unbox, o microfone desligado. Boa noite a todas e todos. É com enorme prazer que eu anuncio aqui em nome da Comissão de Avaliação do Prêmio Vitor Nunes Leal, que foi composta por mim, pelo professor Ricardo Fabrino e pelo professor Fabiano Engelmann. Tenho a honra de anunciar o livro Pêndulo da Democracia, de Leonardo Avritzer, como livro vencedor. Trata-se de uma obra que traz uma importante interpretação sobre a crise enfrentada pela democracia brasileira. Então, queria te dar os parabéns, Leonardo. Tenho certeza de que, além de ser uma leitura importante para todos nós, para compreendermos esse conturbado momento que estamos vivendo, será também uma leitura importante para as futuras gerações que, com o distanciamento necessário, vão poder fazer novas interpretações e análises sobre este momento. Parabéns. Obrigado, Vanessa. Fico muito feliz, né, de receber o Prêmio Vitor Nunes Leal. Fico também muito feliz de ter sido anunciado por você, uma professora intelectual que eu respeito muito e gosto muito do trabalho. E, assim, queria dizer duas coisas. Um, que eu acho que o principal reconhecimento
da vida acadêmica é o reconhecimento dos pares, né? Então, eu entendo esse prêmio como assim, o reconhecimento da minha trajetória, da tentativa de explicar a crise brasileira dentro de um período de longo prazo, e fico muito feliz que a associação e o comitê tenham escolhido. Queria também aproveitar essa oportunidade e parabenizar a diretoria, que eu acho que assim, fez um trabalho excepcional num momento muito difícil, e esse encontro, com certeza, foi a coroação desse trabalho. Então, agradecer demais ao empenho de todos vocês e a contribuição nesse momento da ciência política. Muito obrigado. Obrigado, Vícer, parabéns pelo prêmio. Obrigado, Vanessa. Em nome da diretoria da BCP, a gente parabeniza todos os contemplados e a gente agradece muito aos membros das comissões julgadoras que fizeram um trabalho tão bom, né, um excelente trabalho em tão pouco tempo, né, isso tudo pegou a gente, né, de surpresa, essa coisa dos prazos de decisão de fazer o encontro virtual. Então, todo mundo trabalhou muito rápido, então agradeço a todo mundo que participou da comissão julgadora, faço isso na pessoa da Vanessa, né. E também queria fazer um agradecimento também para nosso pessoal de apoio na BCP, né. Gostaria de agradecer muito a Alessandra Fonseca, que está aqui com a gente, né, a Marta Alencar e a Aline Moraes, que nos deram um grande apoio, né. E só uma notinha minha, um agradecimento meu, muito pessoal, né, vai para minhas duas colegas, né, Luciana Tatagiba. Luciana, que além de uma grande tocadora de projetos, ela manteve a nossa moral sempre elevada o tempo inteiro, né? Vocês viram, né, o modo como ela apresentou o nosso relatório, né? E aquilo foi constante em todo esse período, esse ânimo, essa alegria que ela tem, né? Então foi muito bom poder contar com ela do nosso lado, né, para a gente, vamos lá, a gente consegue, vamos acabar esses 2 anos. Né, então aqui Desculpa, Fernando, fora o fato de que ela é uma usina de ideias, né? Isso, então, exatamente. Também isso nunca faltava. Exatamente. Tocadora de projetos e uma usina de ideias, né? E é muito legal. Agora mesmo, no final, vamos fazer uma festa no final, vamos lá. Um agradecimento todo especial à Flávia, né, porque Flávia conduziu a associação assim, com competência, firmeza e sem nunca perder essa gentileza que ela tem, essa placidez, né? E assim, olha, foi muita pedreira que a gente atravessou e foi assim, impressionante como ela foi suave esse tempo todo. E, por outro lado, assim, só quem acompanhou de perto, a gente sabe quão porreta que é essa mulher, cara, porque assim, o que ela fez em defesa da ciência, o que ela batalhou assim, diuturnamente, né? E o que ela foi intransigente para tornar a nossa área mais inclusiva, assim, no nível de detalhe, de prestar atenção em cada coisa que a gente fazia, né? Sempre a gente caía num ponto cego, ela chamava atenção, olha, a gente tem que tomar cuidado com isso, com aquilo, e acho que hoje a gente vê o resultado desse trabalho, né, todo. Acho que esse encontro, ele vem coroar esse seu trabalho, Flávia. E para mim foi um grande aprendizado, né, um prazer e uma enorme honra ter marchado ao seu lado nesse tempo todo. Bom. Poxa, Fernando, muito obrigada. Pelo menos poder dizer aqui, abrir o microfone e dizer muito obrigada. Já tinha agradecido demais a vocês, mas fiquei muito emocionada com as suas palavras agora, ao final. Um prazer enorme mesmo ter trabalhado junto com vocês. Obrigada. Eu também agradeço muito, Fernando. Suas palavras, sempre muito bom estar perto de vocês. Obrigada. Muito bom mesmo. Bom, gente, esse aqui é o finale, porque a gente agora está passando o bastão para a nossa nova diretoria, então eu passo o comando da nossa Assembleia para a nossa nova presidenta, a professora Luciana Veiga. Boa noite, Luciana. Oi, Fernando. Obrigada. Agora, sob nova direção, é isso? Isso, a bola está contigo. Tá bom. Com certo alívio. Eu digo isso com certo alívio, entendeu? A bola está contigo.
Obrigada, Fernando, obrigada. Então, gente, primeiro eu gostaria de dar boa noite, né? Boa noite à presidenta Flávia, né? Ao Fernando, que eu já saudei, à Luciana Tatagiba, né? E os demais diretores. Da mesma forma, eu queria saudar o pessoal do comitê local, né? Pelo evento. E um pouco já saudar a diretoria nova para que vocês possam conhecer. Tá? Então, se vocês me permitem, eu vou primeiro dar boa noite aos presentes e dar boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Tá? Boa noite a todos e todas que estão aqui. Já está tarde, obrigada por ter ficado até agora, né? Com tanta coisa, criança em casa, jantar e tudo mais. Obrigada por estarem aqui com a gente. Eu vou saudar a diretoria nova de forma que eu já possa ir apresentando, né? Então, a gente tem, além de mim, como presidente da associação, a gente tem a Majorri Marona como secretária executiva, né? Temos o Bruno Bolognese como secretário adjunto, temos o Rogério Arantes como diretor de projetos, temos a Vanessa Elias como diretora de pós-graduação, o Vitor Sanches como diretor de graduação, a Mariana Batista como diretora de cooperação internacional, o Fabiano Nikzuki, né, como diretor de pesquisa, a Débora Almeida como diretora de publicações, e a gente tem como conselho fiscal a Soraya Vieira, o Francisco Tavares e a Maria Dolores da Silva. Tá? Então, essa é a nossa nova diretoria, né? E feitas as apresentações, então, eu vou falar rapidamente, eu preparei aqui um texto para falar bastante rápido para vocês, não vou me alongar. Ana Maria, daqui a pouco eu vou pedir a você, para projetar o slide, mas eu vou acabar de fazer minha saudação aqui. Então, eu começo me solidarizando, né, na situação que nós estamos de agora, com todos aqueles que sentem dor e dificuldade da realidade atual de pandemia, né, os impactos são de diversas ordens, né, de saúde, emocional, financeiro, e que a gente espera que isso possa ser superado muito em breve. Gostaria ainda de agradecer pelo apoio expresso na nossa eleição, na forma de voto, na forma de palavras e gestos, né? E nesse momento de posse, eu gostaria de reiterar nossos compromissos, né, estabelecidos em campanha. Não sei se vai dar para passar, a gente pensou em passar rapidamente a carta que nós fizemos à comunidade na ocasião da eleição, mas ela passava, na verdade, ela citava, desenvolvia os 5 principais temas com os quais nós nos comprometemos, que eu leio aqui: a defesa da democracia e dos direitos, a defesa da ciência e da educação, a defesa da profissionalização da ciência política, a nacionalização e integração regional da ciência política brasileira e a internacionalização da BCP. Para colocar essas práticas, né, essas metas em práticas, vamos precisar da mobilização da comunidade, de todos, de todas. Queremos ouvir demandas, queixas, boas ideias e sugestões. Vamos procurá-los e esperamos contar com vocês. Gostaríamos de, em nome da BCP, agradecer o empenho, o compromisso e os resultados obtidos que foram aí expostos de maneira muito clara, né, pela Luciana Tatagiba, não deixando a menor dúvida do sucesso que foi a atual gestão, né? E gostaríamos muito de dar parabéns, então, para a atual gestão
resultados obtidos, né? Ainda falando de resultados, falando de desafios, a gente gostaria de parabenizar também o comitê local, né? Vocês superaram o processo da frustração, trazendo um evento bastante interessante, com a marca da Paraíba em vários momentos, né? Foi emocionante a abertura, e ainda tem a festa amanhã, que vai trazer bastante a Paraíba de novo, e parabenizar a Síntese, né, por ter também feito esse desafio, encarado esse desafio de fazer esse evento todo virtual, operacionalizado isso. Muito bem, eu acho que nós temos aqui agora um desafio para frente, a situação é uma situação difícil, né? Esperamos poder seguir de agora em diante, traçando um caminho que, por um lado, defenda contundentemente a ciência, as humanidades e a ciência política nesses tempos tão controversos, né? E que, por outro, nos capacite, nos prepare e nos profissionalize, né, cada dia mais para esses novos desafios que são colocados. Então, a gente vai precisar exercer, no nosso limite, o espírito de cooperação entre todos nós, entre as associações, né, entre a sociedade de maneira geral, para que a gente possa se fortalecer e enfrentar tudo isso que nós temos aí. E a nova diretoria fica à disposição, né, e conta com todos vocês, tá? Então, eu gostaria de... apenas uma breve fala. A gente gostaria muito de agradecer, né, a todos, em nome da diretoria, eu gostaria de agradecer a todos e dizer que estamos aí à disposição, tá bem? Agora, eu acho que